Bora lá! Bora para as questões. Nós vamos fazer mais questões aqui agora de crase com vocês e agora direto, já aqui na nossa plataforma Studio Cards. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, nele eu trouxe um pouquinho da teoria da crase, mas aqui a ideia é, na prática, nós irmos construindo aqui um raciocínio a respeito do tema crase. Esse, lembrando, né, o pacote português completo da nossa plataforma, a plataforma Studio Cards. Hoje você assina 1 ano de acesso a esse material aqui. São mais de 2.500 questões e cada dia a gente está trazendo mais material para concurso, para provas, enfim. Esse material aqui você paga 12 vezes aí menos de R$ 15 por mês para utilizar. Você tem acesso pelo celular, pelo computador, onde quiser. E a gente até recomenda ter o acesso pelo computador, pelo celular, melhor dizendo. Pelo computador tem essa questão da tela ser maior, uma leitura mais bacana, mas o sistema ele se adequa 100% à tela do seu celular também. Mas para você que quer acompanhar com a gente aqui no YouTube as resoluções e quer acompanhar como que eu faço para treinar através dessa plataforma, pode ficar à vontade. E bora aqui, o tema é crase, lembrando que se você não viu no primeiro vídeo, eu passo ali por uns 10, 15 minutinhos ali a explicação básica de crase, o conceito básico inicial. E aqui a gente treina realmente para colocar na nossa memória, colocar dentro do nosso entendimento todas as regras e exceções, né? Talvez o principal aqui é memorizar as exceções da crase. E bora de questão, bora lá. Bom, crase, né? Complete a frase com aquilo ou aquilo com crase. Não dê importância àquilo que ele disse. Não dê importância àquilo que ele disse. Quem dá importância a alguma coisa. Quem dá importância a alguma coisa. E como a gente já tem aqui o pronome aquilo, eu acredito que vai ser craseado. Vamos ver. Ó, boa. Lembrando que eu não tenho a pretensão de acertar todas as questões. Por mais que, como eu treino muito através da plataforma, a gente vai memorizando muito conteúdo. Mas a ideia aqui é realmente mostrar como se raciocina, né? E trazer algumas técnicas ali de resolução. Igual eu mostrei, eu tenho que achar o termo regente, quem dá importância a alguma coisa, né? Fica incompleta e sem sentido a frase, ela deu importância. Você perguntaria, a quê? Ela deu importância a quê? Então digamos que essa é a grande chave, né, para fazer questões de crase. Entender quem é o termo regente, se ele realmente exige a preposição e melhor, se essa preposição é a preposição a. Que ainda existem algumas pegadinhas onde nós, por desconhecer a regência correta do termo, nós acreditamos que possa ou não ter crase, porque nós acreditamos que aquela palavra ali pode não pedir a preposição a. É muito comum no dia a dia a gente contrair realmente eliminar da nossa fala essas expressões. Mas nessa questão aqui, aquilo teve crase, o substantivo importância rege a preposição a, dar importância a algo que se funde com o pronome demonstrativo aquilo, beleza? Foi fácil, bora para a próxima. Lembrando que se você marcar como super difícil, ela já volta aqui para revisão no mesmo dia. Se você marcar como fácil, médio ou difícil, vai ser em prazos diferentes de acordo com a teoria de curva de esquecimento que a gente implantou na plataforma, beleza? Bora para mais questões. Complete a frase com a com crase ou sem crase. Às vezes, prefiro ficar em silêncio. Às vezes, prefiro ficar em silêncio. Vezes, uma vez. Tu, às vezes. Vezes é uma palavra feminina. Então, esse é um dos critérios para que uma locução possa ser craseada. Eu entendo que a locução às vezes ela tem crase, porque é uma locução formada com uma palavra feminina. Vamos ver?
É isso mesmo. Então, as vai ser utilizado com crase. A crase é obrigatória na locução adverbial de tempo, às vezes. Então, é uma locução adverbial de tempo. Via de regra, essas locuções adverbiais, quando formadas com um núcleo, uma palavra principal ali dela, feminina, ele vai ser uma locução craseada. Independente de haver um termo regente que exija a preposição. Observe que nessa frase aqui, ó, não há um termo que está pedindo a preposição a, mas ainda assim ela entra aqui na regra das locuções adverbiais femininas, beleza? Então ficar atento nisso, beleza? Então essa, digamos que foi média, né? Não foi um nível tão fácil, trouxe um ar de dúvida. A frase, a sentença foi favorável a ré, está certa ou errada? Então, vou tomar uma água enquanto você pensa aí. A frase, a sentença foi favorável a ré, está certo ou errado? Vamos lá. Cabe a pergunta aqui, a sentença foi favorável a quem? Não tem como você colocar aqui um complemento a esse favorável sem colocar a preposição a. Você concorda? Então, a sentença foi favorável a quem? A pergunta é essa. Então, favorável é o termo regente que pede a preposição a. Agora, o que nos resta saber? Ré é uma palavra feminina? Ela aceita o artigo feminino a? Aceita. Então, está correto aqui o emprego da crase, beleza? Então, adjetivo favorável rege a preposição a, favorável a alguém. Então, ré, que é uma palavra feminina, ela, portanto, por ser feminina e aceitar o artigo, ela vai ter sobre ela aí esse fenômeno da crase, beleza? Foi fácil, bora para a próxima. Complete a frase com acraseado ou sem crase. O jogador fez um gol a Pelé. Aí aqui, para quem acompanhou o nosso primeiro vídeo, onde eu expliquei um pouquinho da teoria, aqui está implícita a expressão a moda de. E fica muito atento, porque Pelé é um ser humano que faz moda. Quando eu falo bife a cavalo, cavalo não faz moda. Então tem que ficar muito atento. Bife a cavalo é uma expressão sem crase. É uma expressão, é uma locução, porém essa locução ela tem como núcleo não uma palavra feminina, mas uma palavra masculina. Então ela entraria na regra das locuções, conforme a última questão que a gente acabou de resolver. Bife a cavalo, estou me referindo a essa situação. Aqui não, aqui Pelé é um ser humano que faz moda, que ele faz, ele consegue fazer esse fenômeno de existir a moda de Pelé, a moda como ele fazia. Então, aqui a expressão em que pese ser um substantivo masculino próprio, não impede de ter a crase, beleza? Então, aqui é um acraseado, beleza? Ao fenômeno crase. Bom, usa-se crase porque a expressão a maneira de está subentendida. A maneira de Pelé, a moda de Pelé, a maneira de Pelé. Fechou? Bora avançar. Fácil e bora para a próxima. Mais água. Estavam frente a frente para a discussão final, o acento grave está bem empregado. Bom, a regra é clara. Palavras femininas repetidas, locuções que usam palavras repetidas, não se usa crase, beleza? Não se usa crase, então tá errado. Frente a frente, gota a gota, dia a dia, cara a cara, todas essas expressões não vão utilizar a crase, beleza? Bora para a próxima. Muito bom. A frase entreguei o pacote à senhora que me atendeu.
entreguei o pacote à senhora que me atendeu. Certo ou errado? Aqui o emprego da crase está errado, porque não foi empregada a crase. E aqui é uma situação onde a crase ela não é facultativa, ela é obrigatória. Lembra que para pronomes de tratamento de forma geral, a crase é proibida, tá? A crase é proibida. No caso de senhora e senhorita, é cristalino, é sacramentado entre os gramáticos que senhora e senhorita exigem o artigo a, portanto, se existe um termo que é regente, que pede a preposição a, vai haver o fenômeno da crase. E aqui quem entrega a alguém. Entreguei o que a alguém, beleza? Então aqui o verbo entregar ele exige a preposição a e o pronome de tratamento senhora exige, cabe, né, o artigo feminino a. Então está errado, beleza? Então a frase correta seria: entreguei o pacote à senhora que me atendeu. Show? Bora para a próxima. Na frase, ele não compareceu à minha formatura, mas eu fui à sua. O acento grave em a sua é opcional. Completamente falso, né? Completamente falso. Vamos ver a resposta? Então é errado. O acento grave ele é obrigatório nesse caso aqui. Quando o pronome possessivo não acompanha o substantivo, mas se refere a ele de forma implícita, ou seja, aconteceu ali uma elipse, a crase é de rigor, ou seja, é obrigatória. A sua refere-se à sua formatura. Isso aqui é conteúdo do Segala, beleza? Onde caberia essa faculdade aí da crase, onde a crase seria realmente facultativa, seria aqui nesse primeiro fenômeno aqui. Então, ele não compareceu à minha formatura. Aqui é consciência entre os gramáticos que no pronome possessivo feminino não é obrigatório o uso da crase, é facultativo. Lembrando que também para o Domingos Pascoal Segala, quando eu estou tratando desse pronome possessivo com algum termo de grau de parentesco, passa a não utilizar a crase, mas seria um caso facultativo para a maioria dos gramáticos, principalmente nessa estrutura aqui. Ele não compareceu à minha formatura. Formatura não dá a ideia de grau de parentesco, né? Não é minha mãe, minha irmã, enfim. Beleza? Mas acertamos mais uma, né? Aqui a principal visão dessa questão foi cobrar se você sabe que nesse final, onde o pronome possessivo feminino ele está atuando como um substantivo, se aqui é realmente obrigatório o uso da crase. E nós já vimos, e você já sabe, que é obrigatório aqui, beleza? Na dúvida, lê sua gramática, lê o material aí, seu de apoio para concurso, tá? Nossa ideia aqui não é exaurir o tema, não é realmente tirar todas as dúvidas, é mostrar de uma forma dinâmica a resolução de exercícios, beleza? Bora pro próximo. Complete a frase com a sem crase ou acraseado. Os turistas visitaram a cidade. Os turistas visitaram a cidade. Bom, aí aqui entra as pegadinhas, né? Quem visita alguém, algo, algum lugar, ou visita a alguém, a algum lugar. Então aqui começam as pegadinhas. Eu acredito que visitar, eu posso visitar sem esse termo regente, sem esse termo reger uma preposição, certo? Assim, pelo que eu me lembre, eu posso visitar minha avó, posso visitar o parque.
não é obrigatório dizer visitar ao parque. Eu posso estar equivocado, mas vamos ver. Então, para mim, aqui não haveria o emprego da crase. Ó, deu bom. Então, realmente não há o emprego da crase nesse caso aqui. Ó. Neste caso, o verbo visitar é transitivo direto. Então, observa que para resolver questões de crase, é interessante você estar afiado também nessas questões de transitividade de verbos, tá afiado aí nessa questão de regência, né, verbal e nominal, que através disso você vai entender qual termo rege os outros termos e principalmente quais trazem a necessidade da preposição, né? Mas é isso aí. Então, quem visita pode visitar diretamente o lugar sem preposição. Então, eu visito o parque, visito minha avó, visito meu avô. Não preciso colocar nenhuma preposição ali. Beleza? Então, ó, o a aqui é somente um artigo feminino, ou seja, os turistas visitaram a cidade sem crase. Beleza? Bora para a próxima. Muito bom. Complete a frase com acraseado ou sem crase. À medida que o tempo passa, nós ficamos mais sábios. À medida que o tempo passa, nós ficamos mais sábios. Eu estou criando coisa na minha cabeça, né? À medida que o tempo passa, ficamos mais sábios. Porque a lei rápida aí já inclui um nós aí por minha conta. Bom, aqui é uma expressão, é uma locução, melhor dizendo, né? Uma locução que tem como palavra central, como núcleo, medida. Medida é masculino ou feminino? Essa é a pergunta. Eu tenho medida ou tenho uma medida? Uma medida. Então, medida é palavra feminina. Portanto, isso é uma locução que admite ser uma locução que tem, não que admite. Melhor dizendo, a expressão onde é obrigatório haver o uso da crase. À medida que, beleza? Então, acraseado, usa-se crase em locuções conjuntivas, como à medida que e à proporção que. A proporção que. Beleza? Fácil por enquanto, bora avançar. A crase está corretamente empregada em: à medida que o tempo passa, ficamos mais sábios. À medida que o tempo passa, ficamos mais sábios. Ó, o algoritmo ele vai sorteando as perguntas, né? As perguntas vêm de forma aleatória, não há uma ordem pré-determinada. Porém, como eu filtrei o tema crase, ele vai trazer só de crase. Só que ele trouxe aqui cobrando a mesma expressão. Então, a gente acabou de ver, super fácil, né? Então, à medida que a locução conjuntiva sempre leva o acento indicativo de crase, assim como a proporção que. Beleza? Fácil demais. E bora avançar. A frase dedico meu tempo a leituras variadas está gramaticalmente correta. Esse é acraseado. Bom, essa situação aqui, se eu não estiver enganado, nem está no nosso material base lá. Deixa eu ver se eu até aproveito o momento para inseri-la. Quando eu tenho uma preposição, mais um termo no plural, um substantivo no plural, eu não posso ter crase, porque aquilo ali indica a ideia de algo indeterminado, tá? Mas a regra, ela é clara em trazer que a crase é proibida nessas situações. Então, vamos trazer aqui mais um bracinho aqui para a crase proibida. Então, eu tenho a crase proibida quando eu tenho o a mais plural, beleza? Se eu tenho o a mais plural, esse a é única e exclusivamente preposição, ele não é o artigo, porque, logicamente, se ele fosse o artigo, ele teria que estar pluralizado. Ó, saiu essa palavra, hein? Beleza? Então, aqui é um caso onde a crase é proibida. Bora voltar para a nossa questão aqui.
E é isso mesmo, vamos confirmar, né? Vamos corrigi-la aqui para ver. Então, dedico meu tempo a leituras variadas. Observa que quando eu falo, eu dedico meu tempo a leituras variadas, eu estou dando aquela ideia vaga, eu não falei qual leitura que eu estou me referindo. É a leituras de forma vaga, de forma indefinida. Via de regra, observa que, para a questão de crase, quando eu tenho algo definido, a regra maior é ter crase. Quando eu tenho algo indefinido, vago, a regra é não ter crase, beleza? E aqui também por esse macetezinho. A expressão, a partícula a mais uma palavra no plural, não vai ter crase, via de regra, beleza? Então, é errado, o substantivo feminino leituras está no plural e usado em sentido genérico, sentido amplo, indeterminado, sem o artigo as. Portanto, o a que o precede é apenas uma preposição. O correto é dedico meu tempo a leituras variadas. Se fosse determinado, seria dedico meu tempo às leituras de ficção. Aí aqui caberia plenamente a crase. Essa crase aqui, ela já seria a contração da preposição a mais o artigo as, o artigo feminino pluralizado aqui, as leituras de ficção. Então, observa que aqui eu determinei quais leituras, aqui eu deixei de forma ampla, né? Então, ele dá esse sentido. Tem questões também que vão cobrar isso aqui, né, da seguinte forma. O emprego da crase aqui em a leituras variadas ou as leituras variadas, ele não muda o sentido. Há também esse tipo de questão. E ela, se ela te falar dessa forma que eu comentei, está errado. Porque o sentido você percebe que muda. Quando eu tenho somente a preposição e a palavra pluralizada, eu vou ter um sentido mais indeterminado, mais amplo. Quando eu tenho a preposição mais o artigo, no caso aqui feminino e no plural, as leituras, eu estou me referindo a leituras bem específicas. Beleza? Bora avançar. Então esse aqui fácil demais, vamos avançar. Fazer só mais uma, porque senão nossos vídeos vão ficar muito grandes. Aí você procura mais vídeos desse formato aqui dentro do nosso YouTube, beleza? Lembrando que você pode ter acesso a essa plataforma aqui para usar no seu celular, onde você estiver. Na fila do banco, esperando para cortar o cabelo, fazendo o que você estiver fazendo, você pode sacar o seu celular ali e treinar questões exaustivamente o dia todo, e principalmente com esse algoritmo aqui de revisão, ó, onde as questões voltam automaticamente para você revisar, beleza? Então, bora para a última desse vídeo. É obrigatório o uso da crase na frase estou disposto a ajudar. Aqui é um outro caso clássico, onde a crase é proibida. Aqui é o verbo ajudar. Eu estou disposto a ajudar. Eu não posso ter crase antes de verbo no infinitivo, nesse caso. Beleza? Então, certo ou errado? Errado. Que ele falou que seria obrigatório, né? Então, errado, não se usa crase antes dos verbos no infinitivo. O a, nesse caso, é apenas uma preposição exigida pela palavra disposto. Quem está disposto a. Beleza, galera? Valeu demais. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Acesse as nossas redes sociais aí. Tem o Instagram, o Johnny Gervásio. Tem o Instagram da plataforma StudyCards, onde a gente posta lá as promoções, mas via de regra tem alguma promoção rolando. Clica embaixo aqui nesse vídeo, em algum link, que você vai ter acesso a essa plataforma por um valor irrisório com relação, melhor dizendo, um valor irrisório se comparado ao benefício que você vai ter aí de ter diversas questões na palma da sua mão aí para você brincar, né? Eu digo que é brincar com questões, que à medida que a gente vai fazendo isso aqui, vai evoluindo, vai criando mais camadas ali de conteúdo na nossa memória, e o grande objetivo é ou melhorar a comunicação, ou a grande maioria de vocês é marcar o X no lugar correto lá na hora da prova. Quanto mais o seu cérebro estiver treinado a fazer isso aqui, mais você vai estar apto a marcar o X no lugar correto lá na prova, beleza? Valeu, segue, comenta, fala aqui embaixo nesse vídeo se você gostou, se não gostou, se viu algum erro, pode comentar também.
A ideia aqui é a gente melhorar cada vez mais esse material, beleza? Valeu, tamo junto.